Olá, gnomos e gnomas! Hoje eu vou falar um pouco para vocês do pêndulo, como que nós utilizamos ele em nossas práticas mágicas. Vamos lá! O pêndulo é utilizado na magia para métodos divinatórios, para você fazer medições de energia, para você descobrir objetos que estão perdidos pela sua casa. Existem milhares de formas de utilizar o pêndulo. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha prática pessoal com o pêndulo e como é que eu utilizo até hoje em meu dia a dia. Primeiramente, existem vários tipos de pêndulo que você pode utilizar. Existem os pêndulos de madeira, que são chamados de pêndulos egípcios. São ótimos pêndulos feitos de tipos de madeiras e árvores diferentes, onde você vai encontrar dentro dele um pouco de cobre para fazer um pezinho para você utilizar ele como um pêndulo. Existem pêndulos de metal, chamados de pêndulos agulha, e existem também pêndulos de metal, chamados de pêndulos testemunho, onde você consegue abrir dentro dele, e dentro desse pêndulo você consegue colocar o testemunho para canalizar a energia do objeto perdido ou da pessoa que você quer trabalhar. Por exemplo, você quer encontrar o seu gato perdido, então dentro desse pêndulo você coloca o nomezinho do seu gato ou coloca pelinhos dele para você encontrar a energia dele. Existem pêndulos de cristais que são os principais e os mais fáceis de serem encontrados. Cada um deles vai trabalhar de acordo com a propriedade energética do cristal. Se o pêndulo estiver quebrado, você não pode utilizar ele. O pêndulo sempre tem que estar bonitinho. Não pode colar o pêndulo, senão a energia vai atrapalhar. Esta esferinha que eu estou mostrando para vocês, ela não é um pêndulo. O pêndulo, para ser um pêndulo, precisa ser alguma coisa que aponte, que tenha uma pontinha para ficar mais fácil na utilização do seu pêndulo. Quando eu comecei os meus estudos com pêndulo, eu comecei a ler um livro da DJ Conway, DJ Conway, que é esse nome aqui que aparece para vocês, onde ela fala sobre o manusear do pêndulo. E ela fala, eu ficava horas tentando fazer o pêndulo se mexer e ele nunca se mexia. E eu achava que tinha alguma coisa de muito errado, porque as pessoas vão falar que o pêndulo se mexe sozinho. Gente, na verdade o pêndulo não se mexe sozinho, isso é cientificamente impossível, você sempre mexe o pêndulo. A diferença é que você nunca pode mexer o seu pêndulo de forma mental, você tem que mexer aquilo de forma intuitiva. Então eu vou dar para vocês algumas dicas de como que você manuseia seu pêndulo. Primeira coisa, o pêndulo ele tem que ter cerca de 15 centímetros da cordinha dele de metal. Então, dependendo da cordinha, você tem que ter um tamanho de mais ou menos 15 centímetros. Quando você vai segurar o pêndulo, existem várias formas. A primeira forma é você segurando assim, ou você pode segurar assim. A gente nunca vai segurar assim, por exemplo. Quando você vai segurar o pêndulo, você vai fazer uma medição para ver qual tamanho fica bom para você segurar. Então você vai colocar o pêndulo, descer ele aos poucos, até você sentir que está num tamanho bom. Por exemplo, assim. Ele já mexe sozinho, né? Com muita facilidade, com poucos movimentos que você faz. Então você já vê que ele está num tamanho bom. Essas práticas de pêndulo que eu vou ensinar para vocês, elas são um pouco diferentes de práticas de radiestesia e radiônica. Onde dentro da radiestesia, por exemplo, você não pode utilizar nada de anéis de metal ou nada que interfira a energia do pêndulo que seja próxima. Colares, brincos, pulseiras, nada pode ser utilizado. Existem algumas regras que a radiestesia traz, mas essas práticas de pêndulo de forma mais mágica e mística, elas são mais livres. Então como é que a gente começa? Primeiro você vai pegar o comprimento da cordinha. Quando você começa a manusear um pêndulo, a primeira coisa que você tem que fazer é uma coisa chamada de programação do pêndulo. Ou seja, você tem que programar ele para ir no sentido horário e anti-horário. Onde o sentido horário seria sim ou afirmativo e o sentido anti-horário seria não ou negativo. Então, o que eu sugiro você fazer? Você primeiro tem que ficar confortável, descruzar as pernas e os braços. Quando você manuseia o pêndulo, é muito bom que você coloque seu cotovelo na mesa de apoio e não deixar ele solto assim, porque isso vai atrapalhar para você mexer no seu pêndulo. E aí você vai pegar no comprimento que você acha mais indicado para você e vai começar a trabalhar. Feche os seus olhos para fazer isso, relaxa seus ombros, sempre relaxa os ombros e o braço. E mentaliza. Quero que este pêndulo gire no sentido horário para respostas sim. E o pêndulo vai começar a girar bem devagarzinho com a sua intuição.
Quando você sentir que ele está se movimentando, você vai abrir o olho para ver qual sentido ele está girando. Vocês têm que perceber que quando você manuseia o pêndulo, é tudo bem sensível e tudo bem delicado. Você nunca vai fazer da seguinte forma. Mexe no sentido horário para falar assim. Aí você faz assim, ó. Vocês estão vendo que minha mão mexeu bem mais. Então você não faz isso para mexer no pêndulo porque isso é errado. Porque quando você vai trabalhar com o pêndulo para descobrir algo, para trazer uma indicação de algo, você não pode pensar com a parte do raciocínio, mas sim com a parte intuitiva. Então esteja relaxada para fazer isso, respira fundo e pede para ele, em sentido horário, ser resposta sim. Quando você sentir que o pêndulo mexeu, você abre os olhos para ver se ele está girando no sentido horário. Depois que você fez a programação no sentido horário, está no momento de você fazer no sentido anti-horário. E também pedir para o pêndulo parar. Pare é a forma que você faz. Mentalmente, você vai mentalizar pare para que o pêndulo pare, tá? Então, pessoal, não fiquem preocupados se o pêndulo vai se mexer sozinho se você tá, tipo, muito intacta, porque você vai ter que mexer um pouco o pêndulo para ele se movimentar. Sentido anti-horário para não. E aí você vai deixar o pêndulo ir no sentido anti-horário para não. Isso é o começo para você iniciar a utilizar o pêndulo. Outra forma para você fazer a programação do pêndulo é fazer o sim ou não com sentido horizontal ou vertical, que eu falo que é tipo o sim do Chaves, quando você faz sim e quando você faz não. Então, para sim, você faz para frente e para trás e programa ele para o sim. E para o não, seria para a esquerda e para a direita no sentido não, tá? Essa é outra forma de você fazer o pêndulo para sim ou para não. Quando você quiser limpar o pêndulo, você pode fazer espirais com ele no sentido anti-horário. E aí você pode mexer normal com sua mão, com seu raciocínio lógico, para limpar. Você pode fazer isso com a fumaça de um incenso também. Dizem que quando você utiliza o pêndulo de madeira, que é o pêndulo egípcio, ele é autopurificante. E você também pode limpar ele dando 3 batidinhas dessa seguinte forma. 1, 2, 3, para aterramento de energia. Tenha muito cuidado com o seu pêndulo. Sempre deixa ele num saquinho, num tecidinho, para você cuidar dele e não quebrar ele. Se um dia seu pêndulo quebrar, você vai ter que deixar ele na natureza e agradecer a utilização dele, tá? Então, outras coisas que vocês podem fazer com o pêndulo. Isso daqui é um exemplo de uma roda oracular que você pode fazer o uso do seu pêndulo. Você não está falando com nenhum espírito aqui, nem invocando Satanás para conversar com ele. Você, na verdade, está trabalhando com a sua intuição. Então, você pode utilizar uma roda ou gráficos radiestésicos, que são gráficos em leque para você fazer previsões. Esses daqui são alguns exemplos de gráficos que vocês encontram na internet. Esses gráficos aqui, cada um deles vai ter uma finalidade. Por exemplo, qual parte da minha vida que está com problema? Qual chakra que está em desequilíbrio? Qual erva que eu devo utilizar na minha magia? Qual símbolo runemal eu posso utilizar nesse feitiço? Isso é muito legal e é uma forma prática de você estar trabalhando. Isso daqui é uma coisa que você pega na internet e você pode plastificar para utilizar sempre que necessário. As dicas que eu estou dando para vocês são dicas de iniciantes para vocês terem um pouco de noção de como é que funciona o pêndulo. Se vocês tiverem interesse de estudar um pouco mais sobre pêndulo, entre em contato comigo, que eu sempre estou dando cursos e workshops sobre pêndulos e magia. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu sempre faço de pêndulos, que é para você fazer técnicas de métodos divinatórios, onde você tenta adivinhar e treinar sua intuição para ver se ela está aguçada para adivinhar cartas. Aqui eu tenho um oráculo que é um oráculo de Avalon e eu vou usar ele como exemplo para vocês. Então, por exemplo, aqui tem alguns animais e aí cada um desses animais representa uma energia e você tem que saber, por exemplo, qual tipo de energia que você tem que trabalhar. E aí você vai escolher uma dessas cartas. Então eu vou escolher a carta do sapo, tá? Esse lindo sapinho. E aí você quer descobrir como é que tá a sua intuição e você quer utilizar o pêndulo para isso. Então você vai pegar 3 cartas e aí você vai embaralhar elas, para você sentir a energia de onde que está a carta. Então, eu falo uma coisa, eu utilizo uma palavra que eu falo que é para farejar, tipo um cachorro farejando a energia da carta. Então você vai pedir para que o pêndulo capte a energia desta carta para que ele me mostre onde que está essa carta, que no caso é o sapo que a gente está utilizando como a energia do farejamento. Vai embaralhar as cartas, começando da forma mais simples. Você pode fazer isso também com cristais, se você quiser. E vai deixar as 3 cartas.
Carta do sapo. Você pode colocar em leque para ver qual é o local que está a carta e ver se você consegue descobrir onde que está a carta que você farejou. Ó, a carta do sapo. Vitor, eu fiz isso, deu errado, eu sou péssimo, não sei usar pêndulo. Não, gente, vocês têm que fazer isso várias vezes, vai treinando, vai praticando. E assim, vocês vão perceber que a carta chama, o pêndulo chama, o pêndulo parece que ele tá sendo sugado para aquela carta e isso vai mostrar que você tá indo para a carta certa. Várias vezes você pode fazer isso e dar errado. Só que quanto mais você se desprender desse pensamento racional, mais você vai ver que o pêndulo vai te auxiliar. E aí você pode fazer isso para encontrar objetos perdidos, para descobrir quais cristais que você utiliza ou quais cartas que você deve utilizar em seu oráculo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem mandar aí sobre pêndulo, fiquem à vontade de entrar em contato com o Bosque dos Gnomos. Beijo de nariz e até a próxima.